Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, o capítulo 1, do versículo de número 21 até o versículo 28. À medida que os irmãos encontrarem o texto, eu sou convido a se colocarem em pé, em reverência à palavra de Deus. Repetindo, Marcos 1, 21 ao 28. Diz assim o texto: Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um possesso de espírito imundo, o qual bradou: Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai deste homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram, a ponto de perguntar entre si: Que venha a ser isso? É uma nova doutrina. Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Bem, assentai os irmãos, nós estamos expondo capítulo a capítulo, como é praxe nossa, o Evangelho de Marcos. Estamos no capítulo 1 e estamos aqui iniciando o sábado. É o início do dia do descanso e Jesus vai à sinagoga. Jesus, que fora rejeitado na Galileia, ele não permanece na Galileia, ele não insiste onde a sua palavra está sendo rejeitada. Ele vai para Cafarnaum. E em Cafarnaum, ele usa uma estratégia. Ele vai à sinagoga. Ele tem a palavra, ele tem a mensagem, e onde ele vai, logo pela manhã, ele vai à sinagoga, onde o povo judeu, onde aquelas pessoas tementes a Deus se reúnem. As sinagogas, elas tiveram origem no período do exílio babilônico. Com a destruição do templo por Nabucodonosor, a sinagoga começou a se espalhar, criou-se, começou a se espalhar, e tinha influência maior mesmo até do que o templo. Mesmo porque o templo era apenas um. As sinagogas eram várias. Para você ter uma ideia, onde tivesse, em qualquer canto dos territórios, onde houvesse 10 famílias judaicas judias, ali podia ser estabelecida uma sinagoga. Então, os mestres deixaram o templo para os sacerdotes, a influência política para o sumo sacerdote, mas das sinagogas eles dominavam ali, formavam, forjavam o caráter do povo. Jesus vai à sinagoga e ali ele começa a ensinar. A sinagoga, ela não tinha um profissional, um mestre, alguém pronto, ali selecionado, separado para o ensino. Por isso, mestres, vindos, visitantes, eles eram franqueadas a palavra. Jesus fez uso disso. O apóstolo Paulo fez uso disso. Foi um forte lugar escolhido para a propagação do Evangelho. O culto na sinagoga, ele tinha uma diferença do nosso culto. O culto na sinagoga constava apenas da leitura da Bíblia, da oração e da exposição. Na Bíblia, no caso aqui, a lei, a Torá. E Jesus foi à sinagoga e começou a ensinar. E como o povo se sentiu
O que aconteceu diante desse ensino? Qual foi a diferença percebida? É que os rabinos, os mestres, eles ensinavam, e ao ensinarem, eles tinham que citar muitas fontes. Eles não era próprio de um rabino. Na verdade, o que menos se esperava de um rabino é que ele desse um parecer em relação a alguma coisa. Ele sempre falava segundo o ensinamento tal, segundo a lei tal, segundo o mestre tal. Ele citava fontes e fontes e fontes para embasar qualquer palavra que ele fosse dar. Mas Jesus não. Jesus ensinava como quem tem autoridade. Ele não citava os pais, ele citava o Pai, porque ele era a própria verdade, ele era a própria encarnação da palavra, ele era o Verbo de Deus que veio ao mundo, a palavra viva. Isso deixou espantado os seus ouvintes. Ele falava como quem tem autoridade. No Evangelho de Mateus, que nós já anunciamos aqui, capítulo a capítulo, Jesus, lá nas bem-aventuranças, depois que ele termina o seu sermão, o sermão do monte, é dito assim, que o povo também se admirava. O que Jesus fazia? Jesus, na verdade, contradizia, ou melhor, ele falava com autoridade e dizia assim: olha, eu, porém, vos digo, vocês têm lido assim? Vocês têm aprendido dessa maneira? Eu, porém, vos digo. Com autoridade ensinava o povo, e as pessoas se admiraram, perguntavam: que doutrina é essa? Que nova doutrina é essa? Que autoridade é essa? Jesus é o Verbo de Deus encarnado. As palavras de Jesus são vida, e essas palavras que um dia maravilharam aqueles frequentadores da sinagoga de Cafarnaum, elas continuam a mesma palavra hoje, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. São as mesmas palavras de vida, são as mesmas palavras de perdão, são as mesmas palavras de salvação, é o mesmo convite ao descanso, ao conforto, é o mesmo convite que lemos lá em Mateus 11, 27, 28, continua ecoando hoje ainda, para os corações abertos, para os corações que são terreno fértil a palavra: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, não de outro, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu fardo é leve, meu jugo é leve, o meu fardo é leve. Venha a Jesus. Essas palavras continuam as mesmas, doces palavras de vida a cada coração. Ele não precisa citar fonte, porque ele é a fonte. Quando falam: olha, você não tem ainda 50 anos e você viu Abraão, viu Moisés, ele diz: olha, antes de Abraão eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o pão da vida. Jesus é tudo aquilo que nós precisamos, seja qual for a sua necessidade, seja qual for a sua demanda, seja o que for que você precise. Jesus diz: eu sou. E nós precisamos reconhecer nele essa autoridade. Uma pergunta que deve nortear essa mensagem é: o que eu vou fazer diante da autoridade de Jesus? O que eu vou fazer diante da autoridade de Jesus?
que Ele tem uma palavra de poder, nós sabemos, e é possível que você saiba também. Mas o que você vai fazer diante disso? Aqueles escribas, aqueles homens, o Evangelho de Marcos, os 4 evangelhos dão conta disso. Na verdade, diante dessa autoridade de Jesus, o espanto que eles tiveram, o que eles fizeram foi perseguir. Várias passagens que aparecem esses homens, eles estão ali em franca, em aberta oposição a Jesus. O que você vai fazer diante de Jesus? Lembra? Até de Pilatos, por exemplo, né? Mas o que farei de Jesus, chamado Cristo? E o povo, aí, o sede de sangue, com os olhos vendados, gritavam: crucificam, crucificam. E o que você vai fazer com essa autoridade de Jesus? Mas não tardou, estou no versículo 23, não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de um espírito imundo, o qual bradou. Eles estavam num lugar de paz, de reflexão, de estudo da palavra, mas esse ambiente não impede a manifestação do inimigo. Na verdade, nós lemos antes desse texto a tentação de Jesus no deserto. E você lembra que quando o inimigo tentou, e Jesus respondeu à primeira tentação: nem só de pão viverá o homem, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus citou a palavra. Na segunda tentação, o diabo vem com a palavra. Ele cita o Salmo 91, né? Lança-te deste pináculo aqui do templo, porque está escrito, né? Que é lança-te desse monte, do pináculo do templo, já dizendo, está escrito, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem. Está escrito uma vez: os teus pés não desvalem alguma pedra. Mas é uma interpretação errada, né? A palavra de Deus na boca do diabo não é a palavra de Deus, é a palavra do diabo. Você não deve ouvir, não deve dar atenção. Então ele provoca, né? Ele veio para matar, roubar e destruir. Esse texto, ele aparece também no Evangelho de Lucas, o texto sinótico. Temos sinótico de Mateus, Marcos e Lucas. Lá no texto de Lucas, no capítulo 4, ele aparece com uma nuance diferente. Em vez de não dar nome a aparecer, diz que estava ali. Que estava ali. Parece que o possesso frequentava a sinagoga. Na narrativa de Lucas, ele estava ali. Ele estava escondido ali. O inimigo não levou para o âmbito de perdição, para um lugar longe, levou para onde estava sendo anunciada a palavra de Deus. Ele estava ali. E pode ser que no nosso meio haja isso também. Jesus, em outras ocasiões, disse que deixou que o joio nascesse no meio do trigo, até chegar o tempo oportuno. No entanto, a luz prevalece sobre as trevas. Onde Jesus está, ele não pode permanecer oculto durante muito tempo, nem mesmo prevalecer, porque Jesus tem todo o poder, ele tem toda a autoridade. E aproveitando isso, eu posso dizer aqui, ele tem autoridade no Evangelho de Marcos sobre a palavra, ele tem autoridade sobre os espíritos imundos, ele tem autoridade para perdoar pecados, ele tem autoridade para ressuscitar mortos, ele tem autoridade para curar enfermidades, ele tem autoridade para enviar os seus discípulos, ele tem autoridade para acalmar a tempestade, quando ele disse ao mar e às ondas: cala-te, emudece-te. Ele tem toda a autoridade, e disse isso antes da sua ascensão, após a sua ressurreição e antes da sua ascensão, a sua subida dos céus. Toda a autoridade lhe foi dada no céu
céu e da terra, e de, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando você estiver perguntando para si mesmo o que eu tenho de mais importante, o que é mais precioso na minha vida, você lembra disso? É a presença de Jesus. É Ele conosco todos os dias. Nós lemos aqui no devocional o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, Ele me faz descansar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, por amor do seu nome, refrigera minha alma. E repetimos o versículo 4, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. E por que não temeria mal algum? Porque eu sou forte? Porque eu sou invencível? Ou, pensando aqui no nosso texto aqui, porque o mal não existe? Porque essas coisas não existem? Isso é tudo coisa na minha cabeça? Não, não é por isso não. É porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Deus conosco é o melhor que nós temos, e é a vontade de Deus. O nome de Jesus é Emanuel, que significa Deus conosco. Bem, ele estava ali disfarçado, mas não há trevas que permaneçam ocultas. A luz tudo manifesta. E olha o que ele disse: que temos nós contigo. A possessão demoníaca, ela é um fato, apresentado não só pela Bíblia como dogma, mas também confirmado pela história e pela experiência. Existem alguns extremos, dois extremos. Aqueles que negam a possessão, é um extremo perigoso, e outro extremo é aquele que vê endemoniado em tudo, e confunde doenças, especialmente de ordem mental, com possessão demoníaca. A Bíblia não faz isso. Alguém já disse que é melhor tratar o diabo de gente por gente do que tratar gente por diabo, chamando alguém que está endemoniado, quando a pessoa na verdade não está. Uma coisa que nós temos que pedir a Deus é discernimento, mas esses extremos são perigosos. Ele bradou, na verdade, eles, porque era possuído por mais de um demônio, e ele disse para Jesus: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos. Bem sei quem és, o Santo de Deus. O diabo aqui, ele dá testemunho de duas coisas: da humanidade e da divindade de Jesus. Que Jesus é homem e que Jesus é Deus. Abra aqui um parênteses, só para citar que a história da igreja, dos primeiros 4, 5 séculos, mostra que a igreja discute isso durante vários concílios. O concílio de Nicéia, em 325, o concílio de Constantinopla, em 381, o concílio de Éfeso, em 471, e o concílio de Calcedônia, em 451. Antes disso, o próprio processo já disse: ele é homem, é o Jesus de Nazaré, é o Nazareno, e ele é Deus, e ele é o Santo de Israel, o Santo de Deus. No entanto, Jesus não aceita esse testemunho. Jesus não deixa o inimigo falar. Ele não faz como alguns fazem hoje, de começar a conversar, de ter um diálogo. Tem lugar aí que até o microfone na mão dele os outros dão. Por que vai ouvir? O que ele é? Como a Bíblia o apresenta? Ele é o pai da mentira. E mesmo quando diz verdades, não deve ser ouvido. Esse testemunho Jesus não aceita. Na verdade, o que ele queria fazer
fazer com isso era antecipar que Jesus era o Cristo, de fato ele era, para que as pessoas cresçam que Jesus fosse coroado e recebesse o reino desse mundo e não fosse para a cruz. Era necessário que Jesus fosse para a cruz. Se você está lembrado, o apóstolo Paulo também não aceita esse testemunho. Os apóstolos não aceitaram esse testemunho. Lá em Atos 16, conta essa história de uma menina, de uma jovem, possessa pelo espírito de adivinhação. Está lembrado dessa história? E essa jovem vinha clamando após eles, atrás deles, dizendo: eles te zombem, são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam a salvação. E parece que eles ficaram assim durante muito tempo. Daí eu até compreendo que Paulo, os apóstolos, ele não era como alguns aí, caçadores de demônios, que ficam procurando. Essa endemoniada, essa possessa veio clamando para ele durante muito tempo. E o texto diz: muitos dias. E aí o apóstolo Paulo, indignado, repreendeu, e expulsou o demônio. Depois houve um grande problema por causa disso, porque essa jovem dava muito lucro para os seus senhores, eles foram ali, inclusive, presos, depois de uma prisão lá, na história do carcereiro de Filho. Bem, nós não aceitamos o testemunho do diabo. A palavra dele é sempre mentira. Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e saia desse homem. A surpresa deles está nisso aí também. Os judeus praticavam exorcismo. Só que o exorcismo que eles praticavam era cheio de rituais, cheio de rezas, cheio de palavras secretas, mágicas, de incêndios aromáticos, como às vezes faz hoje. Mas Jesus repreendeu somente com o poder da sua palavra. E a igreja hoje é tentada a fazer isso também. Nós não temos ritos, nós não temos exorcistas. É só sair em nome de Jesus. Então o Espírito, o mundo agitando violentamente e bradando em alta voz, saiu. O inimigo não tem nenhuma outra alternativa a não ser obedecer, ainda que seja contra gosto. Ele sai agitando. O texto de Lucas diz que ele saiu sem poder fazer mal. Ele grita, ele brada, mas ele não pode falar mais. Todos se admiraram, ao ponto de dizer entre si: que venha a ser isso? Uma nova doutrina. Com autoridade ele ordena os espíritos imundos e eles lhe obedecem. Veja bem, os ouvintes, as pessoas, não sabiam o que estava acontecendo, não sabiam quem era Jesus, estavam espantados e queriam saber que doutrina nova era essa, que autoridade nova era essa. É como eles já estão, o que é que está acontecendo? Eles não sabiam, mas o diabo sabia. Ele disse: olha, tu és Jesus o Nazareno, tu és o Cristo, o Filho de Deus, tu és o Santo de Deus, e vieste para perder-nos. E o demônio gadareno, ele veste perturbados antes do tempo de Jesus. É porque ele sabe que o inferno está preparado, segundo o texto de Mateus 25, para o diabo e para os seus anjos. Ele sabe disso, o apóstolo Paulo, o texto lá de Atos, no capítulo 16 ainda, outro capítulo, mas quando 7 homens, filhos de um judeu chamado Cefas, tentaram praticar o exorcismo e disseram assim, que expulsavam em nome de Jesus e de Paulo a quem Jesus pregava. Aí o inimigo diz assim para eles: eu sei quem é Jesus, eu conheço Jesus, e sei quem é Paulo, como vocês pensam. Então eles conhecem quem é Jesus, eles sabem quem é Jesus, eles creem. O texto de Tiago diz: você crê em Deus? Faz bem, porque até os demônios creem e tremem. Eles creem e tremem, mas não adoram.
eles creem, entregam, eles obedecem, mas não obedecem com prazer, obedecem porque não tem outra opção. Nós não. Nós obedecemos porque nós amamos fazer a vontade de Deus. Observe aqui que os homens não têm, mas o diabo sabe que a nova doutrina, não, o Filho de Deus encarnado, é o Deus vivo que desceu dos céus. E eu te faço uma pergunta: se até o inimigo crê, por que você não crê? Se você quiser, se você crer, você faz bem, né? Adore, aceite como único e suficiente Salvador. Ora, o inimigo, ele quer imitar Deus. Lembra que o que ele quer ser é Deus. A queda dele, de Lúcifer, um anjo de luz, foi porque ele queria ser igual ao Altíssimo. Aí existe uma trindade: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Temos estudado aqui na escola dominical. O inimigo, ele imita isso também. Ele se manifesta lá no anticristo, no dragão e no falso profeta. Ele quer imitar. Jesus Cristo encarna e ele faz um simulacro da encarnação do anticristo. Jesus Cristo ressuscita. Ele faz um simulacro disso quando vai em Apocalipse, diz que a besta foi curada de uma ferida mortal. Ele imita Jesus quando marca os seus seguidores com a marca da besta, no meio a meia. Porque nós, antes disso, já somos salados, não com número, mas com o sangue do Cordeiro, o sangue da aliança, e nada pode nos tocar. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. E o Senhor Jesus, Deus, pelo Espírito Santo, habita no crente através do Espírito, da plenitude, está cheio do Espírito. O inimigo que ele faz? Habita no ser humano a força através da possessão. Mas em nome de Jesus, ele já está vencido, derrotado. Então, correu sério a fama de Jesus em todas as direções, por todas as circunstâncias da Galileia. Lembra da pergunta que eu fiz? Eu a repito nesse momento. O que você faz diante da autoridade de Jesus? A resposta correta não é indiferença. A resposta correta não é a perseguição. A resposta correta é crer, é se submeter, é reconhecer que nele há poder de Deus para a nossa salvação. Aquilo que foi pregado, e continua sendo pregado, o Evangelho. O apóstolo Paulo disse lá em Romanos 1,16: não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. E aí nós podemos completar: para o judeu, para o grego, e é para você também, é para todos aqueles que creem. O Evangelho é poder. A palavra que está traduzida por poder é dinamismo, ou seja, é uma dinamite, é algo que arrebenta tudo, é algo que destrói tudo. Não há pedra, não há barreira, não há portas, não há ferrolhos, não há trancas que possam impedir o poder de Deus. Jesus mostra no Evangelho de Marcos a sua autoridade na palavra, a sua autoridade em relação aos espíritos imundos, a sua autoridade em relação à cura das enfermidades, a sua autoridade ressuscitando mortos, a sua autoridade repreendendo o mar, a sua autoridade fazendo todas essas coisas. Mas a maior autoridade de Jesus, a maior credencial de Jesus, está lá no seu batismo, quando uma voz do céu é ouvida dizendo: este é o meu Filho amado em que me comprazo. Que Deus te abençoe rica e abundantemente, que a palavra de Deus continue germinando em seu coração. Amém.